Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Hoje mais um vídeo aqui para o canal Delongas. E esse vai ser um vídeo um pouco diferente, eu vou explicar por quê. Esse vídeo aqui, ele vai ser sobre o livro A História da Sexualidade, do Foucault, mas ele vai ter um modelo um pouco diferente dos demais vídeos que eu faço aqui no canal, porque ele vai ter um modelo realmente de uma aula. Eu quero trabalhar com esse querido livro que eu tanto gosto, A História da Sexualidade do Foucault, aqui, ó, a minha edição da bundinha. Não é toda edição que tem essa bundinha, a minha tem, felizmente. E eu quero dar esse vídeo no modelo de uma aula, porque efetivamente ele é concebido como uma aula de um curso que eu venho ministrando sobre biopolítica. E Mas essa aula, vejam, ela tem uma vida própria, ela tem um destaque em relação às demais, no sentido de que, mesmo quem não acompanha um curso inteiro sobre biopolítica, ela serve como quem quer ser introduzido a esse livro do Foucault, A História da Sexualidade, o seu primeiro volume, A Vontade de Saber. Então, eu já digo de antemão que esse vídeo, assim como também outros vídeos que eu faço no canal, e que eles não têm aquela velocidade, aquele desespero para atração de conteúdo típicas do YouTube. Ele vai ser um vídeo bem longo e bem na medida do possível, né, das minhas possibilidades, detalhado acerca desse livro. Então, realmente vai ser uma espécie de vídeo aula, né? No sentido próprio do termo. E eu quero então, sem mais delongas aqui, começar com vocês falando sobre esse livro do Foucault, publicado ali na década de 70, A História da Sexualidade, o seu primeiro volume, A Vontade de Saber, como um livro que faz parte, olha, de uma determinada fase ou eixo de pesquisa, de interesse ali do Foucault, que é o eixo genealógico, que diz respeito, sobretudo ali na obra do Foucault, em um interesse particular que ele tem em estudar a relação que existe entre saberes que são produzidos, e por saberes, quando ele usa a palavra saber, inclusive o próprio título do livro ele tem a vontade de saber, na verdade, quando ele usa essa palavra saber, ele está se referindo a técnicas que são produzidas, tecnologias que são produzidas, desenvolvidas, ciências que vão surgindo. As ciências, bom, como a gente sabe, elas não são. Elas têm data de nascimento, na verdade. Quando a gente toma ciências como a psiquiatria, como a criminologia, sexologia, biologia, elas não são ciências que sempre existiram. As curiosidades, sim, possivelmente, curiosidades em torno da sexualidade, em torno da criminalidade, curiosidades em torno da natureza. Ok, podemos dizer talvez que sempre existiram na mente humana, mas enquanto ciências, enquanto tecnologias que devem ser usadas em uma sociedade para atender a determinados fins e que de uma forma ou de outra, são institucionalizadas e utilizadas para um mecanismo de poder, para exercer poder, exercer controle, exercer um conhecimento que vai se tornar também um controle, né, sobre os corpos, sobre as ideias.
Isso é histórico. Isso é histórico. Isso tem data de nascimento, vem dentro de períodos históricos diferentes, os conhecimentos se moldam dentro de períodos históricos diferentes, com demandas históricas diferentes e emergem também a partir de relações de forças históricas diferentes, né? Quais necessidades históricas para exercer o poder, por exemplo, sobre os trabalhadores ali do século XIX organizados em torno de fábricas, de indústrias, né? Nas grandes cidades, existe um exercício de poder e de gestão sobre os corpos, sobre o tempo, sobre esses trabalhadores, diferente do que a gestão que se tinha em relação ao trabalhador que era servo de um senhor feudal, por exemplo, né? A relação é diferente, né? A relação de domínio, as técnicas de exercício do poder que um senhor feudal tem em relação àquele com quem aquele trabalhador que está ali trabalhando no seu feudo, produzindo ali, é diferente, evidentemente, da relação que um industrial, né, que um capitalista tem com aqueles trabalhadores que estão numa fábrica, assalariados, proletariados. E como essas relações mudam, as técnicas de controle desses trabalhadores, do melhor desempenho deles, da forma de atuação desses trabalhadores e também a forma também de atuação deles dentro da própria sociedade como um todo, o que essas pessoas passam a representar para o Estado, né, é completamente diferente. O que representava para o Estado aquele servo é diferente do que representa para o Estado os trabalhadores assalariados, né? O Estado passa a ter tipos de preocupações diferentes em relação à própria vida dessas pessoas, né? Porque o Estado passa a se preocupar com esses conglomerados urbanos, passa a se preocupar, obviamente, se essas pessoas estão trabalhando corretamente, se elas estão se desenvolvendo bem fisicamente, até para que elas estejam bem aptas para o trabalho, para pagar os seus impostos, para não ter que depender tanto, de repente, de uma aposentadoria, de uma pensão estatal, para que aquela sociedade se desenvolva, que a indústria daquela sociedade se desenvolva, que todas essas questões relacionadas ao desenvolvimento dos estados-nação modernos sejam bem otimizadas, por assim dizer, né? São preocupações que têm data e tem um porquê histórico da sua existência, né? E o poder, ele vai, então, o exercício do poder vai tendo que operar com novas técnicas, novas tecnologias, novos saberes para dar conta de aprender, de controlar os indivíduos, os corpos que estão em um novo tipo de sociedade. Então vejam, a relação entre saber e poder, né? Entre o conhecimento que se precisa ter para o melhor controle, a melhor gestão das pessoas em grandes cidades, nas sociedades capitalistas modernas, são diferentes dos saberes anteriores que se exerciam à época da Idade Média, do Renascimento. E essa relação de saber e poder, a busca por essa relação, é o que Foucault chama de genealogia. Então, a genealogia é isso, buscar a emergência do saber ali nas suas relações de força, nas suas relações estratégicas e táticas para o controle e exercício, né, de um poder.
Pois bem, feita essa breve introdução sobre essa questão da genealogia, por que isso é importante? Porque é como eu disse, é um eixo, um período da pesquisa do Foucault chamada de genealógica. Então é importante ter isso em mente para que a gente adentre, né, nesse livro História da Sexualidade, o seu primeiro volume, intitulado História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber. E, com o desenvolvimento da aula, a gente vai chegar, né, no porquê desse título, A Vontade de Saber. Bom, a primeira coisa, então, para a gente introduzir aqui o livro, né? Primeiro um roteirinho aqui, na verdade, da aula, né? A gente vai falar, o livro, ele é introduzido com uma hipótese, e uma hipótese que se fazia muito presente ali na época em que ele fora publicado. E que hipótese é essa, gente? Hipótese repressiva. Havia uma hipótese corrente à época da publicação, na década de 70, segundo a qual a sexualidade nas sociedades burguesas, né, capitalistas burguesas, é uma sexualidade reprimida, que o poder que se exerce sobre o corpo, ele se exerce pela técnica da repressão, né, do silêncio, da de você escamotear, escantear tudo que se fala sobre o sexo para as quatro paredes, né? Como se o sexo fosse algo que deveria ser privado ali ao ambiente do lar. E que haveria problemas, então, em relação a essa repressão sexual. Muitos autores críticos, autores renomados, autores e autoras renomados, falaram dessa hipótese repressiva, né? Em segundo lugar, a gente vai tratar então sobre o corpo analisado, que é quando Foucault ele faz uma inflexão epistemológica e propõe, na verdade, uma nova forma de compreensão da sexualidade na sociedade contemporânea que difere dessa hipótese repressiva. E ele vai explicar por que difere, né? Quais argumentos ele tem ali para mostrar que, na verdade, essa hipótese repressiva, ela é um pouco furada, é um pouco furada. Segundo ele, não é exatamente a técnica pela qual se exerce o poder sobre os corpos e sobre a sexualidade, não é exatamente a repressão. A gente vai ver isso. E também a gente vai trabalhar com a própria questão do saber poder sobre a sexualidade e essa ideia justamente de uma vontade de saber. Eu estou aqui com a língua fervilhando para explicar o porquê desse título, mas eu não quero fazer isso agora. Quero deixar para um outro momento da aula, guardar essa surpresinha, né? Porque esse título, A Vontade de Saber, certo? Tem esse roteirinho aqui da nossa aula, deixa eu até alongar aqui os braços, porque é um tema bem legal, gente. História da sexualidade. Eu sei que o vídeo, pô, vai ficar longo, vai tomar um cafezinho aqui, né, pá? Mas vamos lá que vai ser legal. Vamos começar por essa hipótese repressiva. Tem aqui, eu já até fiz um vídeo sobre a história da sexualidade que eu apresento esses conteúdos. Esse monte de livros que foram ali produzidos mais ou menos na década entre as décadas de 60 e 70, a respeito da repressão sexual, né? E que eles coadunam, portanto, com essa hipótese repressiva que eu disse, né? Segundo a qual o sexo é reprimido, ele é silenciado, né? E isso iria gerar toda uma série de problemas. Então, nós temos livros que vão desde uma visão marxista da sociedade, uma visão, não diria marxista, materialista, né, histórica da sociedade, como é o caso do livro do Marcuse aqui, deixa eu tirar um pouquinho minha cabeça da frente, O Eros e Civilização. Esse livro do Marcuse, por exemplo, ele fala que, né, como que a questão do erotismo, da sexualidade é reprimida dentro das sociedades burguesas. Um livro brasileiro aqui, se vocês quiserem, da Marilina Chauí,
o chamado, já intitulado Repressão Sexual, né? Outros dois livros que eu deixei aqui com o título de Repressão Sexual, e que também coadunam com a mesma hipótese de que o sexo seria muito reprimido, né? Demasiadamente reprimido, né? Nas sociedades contemporâneas. E um livro aqui bem interessante, gente, vocês verem aqui, ó, esse do Wilhelm Reich, ou Reich, sei lá, não sei direito a pronúncia, que se chama Biopatia do Câncer. Sei que tem esse título, mas é um livro também sobre repressão sexual. E vocês devem estar se perguntando, pô, o livro chama Biopatia do Câncer, é um livro sobre câncer, escrito, mas a gente tem que considerar que esse livro está sendo escrito pelo Reich, que é um psicanalista, né? E ele tenta buscar, então, as origens do câncer, né? Do desenvolvimento do câncer no corpo humano, por onde? Justamente pela repressão sexual. Ele entende que aquelas pessoas que se reprimem muito sexualmente, que contêm muito as suas pulsões sexuais, os seus desejos, né? Mais ardis ali de sexual, elas teriam uma propensão maior a desenvolver ali células cancerígenas, né? Para vocês verem então, né? A que ponto chegamos, né? A que ponto chegou a hipótese repressiva, a ponto de considerar que o próprio câncer ele é oriundo da repressão sexual. Essa repressão que nos aflige, mas que, segundo Foucault, não é exatamente a técnica de poder que é exatamente colocada em prática nas relações contemporâneas. Não se dá exatamente pela repressão sexual, né? Ele refuta essas ideias, né? Ele dialoga com esses autores, sobretudo Reich, por exemplo, que estava ali muito contemporâneo ao Foucault, né? Era uma tese bem difundida essa do câncer como oriundo da repressão sexual, né? Um livro interessante que eu poderia indicar para vocês se chama Doença como Metáfora, que é um livro de uma teórica norte-americana chamada Susan Sontag, que ela teve câncer ali na década de 70, né? E esse livro ele fazia tanto sucesso na época, ele estava na moda, que ela dizia que ela ficava constrangidíssima de falar para as outras pessoas que ela estava com câncer, porque a primeira pergunta que faziam a ela era se ela tinha problemas em relação à sexualidade dela. Então vejam, além de você estar enfrentando ainda uma doença e você ter que enfrentar todos os desafios, né, de você passar pelas terapias, quimioterapia, coisa e tal, ela ainda tinha que responder aos outros questões pertinentes da sua sexualidade, né? E as pessoas desconfiavam, passaram a desconfiar de quem tinha câncer, se essa pessoa tinha algum desejo ali reprimido que não saiu e que por isso ela está com câncer, né? Vocês verem, né? Esse livro, A Doença como Metáfora, é um livro bem crítico a essa hipótese do Reich sobre a biopatia do câncer. Pois bem, temos então essa hipótese repressiva, mas que seria, né, na definição do Foucault, e agora eu vou ler aqui todas as citações que eu trago aqui para vocês hoje, são citações que vêm do livro da Bundinha. Ó, o meu querido livro da Bundinha aqui, ó. Então, elas vêm dessa edição da História da Sexualidade do Foucault. E o que ele vai dizer, então, sobre essa hipótese repressiva, né, que se fazia presente na época? Diz o Foucault, vou ler aqui com vocês. Parece que por muito tempo teríamos suportado um regime vitoriano e a ele nos sujeitaríamos ainda hoje. A pudicícia imperial. Ixi, alguém tá falando comigo aqui no WhatsApp. Eu vou continuar. A pudicícia imperial. Oxe, estão falando bastante, hein? Comigo no WhatsApp hoje. A pudicícia imperial figuraria no brasão
de nossa sexualidade contida, muda, hipócrita, a contenção, a repressão da sexualidade, né? No espaço social, como no coração de cada moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo, o quarto dos pais. Ao que sobra, só resta encobrir-se. Está ali. Então, a única sexualidade que pode ser manifestada é ali a do quarto do casal. A sexualidade ela está restrita ali, circunscrita entre quatro paredes, contida, hipócrita, já que todos têm desejos sexuais, né? Dos mais entre aspas, normais até os mais vis, mais escandalosos, mas todos têm. Mas o único lugar a ser comentado, não comentado, mas ser praticado, é ali entre quatro paredes, né? Fecha-se a porta do que se há a descobrir sobre a sexualidade a esse a essa local restrito do quarto do casal e nada mais se diz sobre isso, né? Uma hipocrisia generalizada. Essa hipótese, né, de uma repressão sexual, como ela funciona também, né, vai dizer o Foucault. Ele diz: a repressão funciona, de certo, como condenação ao desaparecimento, mas também como injunção ao silêncio, afirmação de inexistência e, consequentemente, constatação de que em tudo isso não há nada para dizer, nem para ver, nem para saber. Olha que frase bem condensada do Foucault e que eu vou decompor essa passagem do Foucault aqui nesses três aspectos que ele menciona, né? A primeira seria então a injunção ao silêncio, ou seja, de sexo não se fala. Sexo, como eu disse anteriormente, estaria restrito ali ao ambiente parental, o quarto do casal. Não se fala de sexo, certo? Afirmação de inexistência. Ora, se existe uma sexualidade secreta, fetiches, desejos, se existem pulsões sexuais, libidinais, mais heterodoxas, não devemos falar disso. É como se não existisse. A afirmação de inexistência não é como se a constatação da inexistência, mas a afirmação, olha, não existe, não se fala disso. é, Se existe, fica ali restrito. Mas o melhor é pensar que nem existe. Fetiche, desejos dos mais rocambolescos fica restrito, né? E a constatação, portanto, de que não há nada a dizer, de que não há nada a ver, certo? Quem voyeurismo, ó, quem gosta de não há nada a ver e não há nada a saber. E aqui, esses três verbos, dizer, ver e saber, se a gente dissecar um pouco o que está por trás deles, é a própria questão da análise. Análise. E aqui eu entendo por análise, seja a análise científica, né, a respeito de um fenômeno. Então, por exemplo, para você entender um fenômeno da natureza, dos astros, sei lá, qualquer ciência, né? Astronomia, biologia, medicina, você precisa ver esse fenômeno, você precisa conhecer esse fenômeno, né? A tentar abstrair ali dele um conhecimento e veicular esse conhecimento, né? Então, ver, saber, dizer é a própria análise e também a análise clínica. A análise clínica. Uma pessoa que
está numa clínica de um analista, de um psicólogo, dizer, ela precisa dizer o que ela sente, né? E ah, ela precisa porque isso que ela vai dizer vai gerar um saber que vai ser ali manipulado, né? Orientado pelo analista, né? Pelo analista. Então vejam, é como se houvesse uma constatação de que não houvesse nada a analisar a respeito da sexualidade. Mas o Foucault se pergunta: gente, é assim mesmo? Estamos nessa época. A gente é tão vitoriano assim, né? Quando a gente pensa vitoriano, a gente lembra aquela sociedade burguesa da Inglaterra em que as mulheres usavam aquelas roupas que vinham até aqui, tudo coberto, né? Tudo aquela pudicícia, né? Puta, a gente é tão vitoriano assim, gente. Será que o negócio tá tão escondido assim? Será que não há nenhuma vontade de saber, de analisar a sexualidade? Ora, o Foucault, a partir de inúmeras análises históricas de documentos e de fenômenos históricos, ele chega a uma conclusão diversa dessa. Qual a conclusão que ele vai chegar? E aí o que eu chamo então de uma inflexão, né, uma mudança epistemológica naquilo que Foucault está propondo em relação às análises que vinham sendo feitas, né, sobre a hipótese repressiva. E o que ele vai dizer, né? Inclusive se referindo historicamente, né, aos períodos em que ele está falando aqui. Ele vai dizer o seguinte: mas, por volta do século XVIII, nasce uma incitação política, econômica e técnica a falar do sexo. Ou seja, tanto os operadores políticos, os gestores do Estado que governam as pessoas, eles são incitados a falar sobre o sexo, quanto os agentes econômicos são incitados a falar sobre o sexo, quanto os setores técnicos dos conhecimentos que são produzidos sobre a mente humana, sobre o corpo humano, foram cada vez mais sendo incitados a falar sobre o sexo. E vejam vocês o que o Foucault diz aqui, e não tanto sob a forma de uma teoria geral da sexualidade, mas sob forma de análise. Justamente a análise que se dizia que não haveria o que analisar, né? Não, havia uma incitação para falar sobre a sexualidade sob a forma de análise, de contabilidade, de classificação e de especificação, através de pesquisas quantitativas ou causais. Cumpre falar do sexo como de uma coisa que não se deve simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir. Vejam só que interessante. Gente, é necessário nas sociedades do jeito que estão se formando, né? Essas sociedades que eu disse que estavam se orientando cada vez mais para ambientes urbanos, né? Novas formas de trabalho, novas formas de relação social que se instalavam ali nas sociedades europeias, sobretudo. Foucault ele está falando da sociedade ocidental, europeia, né? E ele fala justamente disso, que havia uma necessidade, então, de um conhecimento, né, para operar a questão da sexualidade, para que os agentes econômicos, cientistas e políticos operassem a questão da sexualidade e gerissem a questão da sexualidade. E o que ele chama de gerir, né? Inserir em sistemas de utilidades, regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo. Isso é gerir. Isso é gerir. Quando ele fala gerir, o que ele está falando, né? Qual é a figura de gerência? É a figura do gestor, né? Aquela pessoa que pensem no gestor como aquele gestor corporativo mesmo, né? Não sei se vocês lembram do João Dória falando, eu sou gestor, eu sou gestor. O que que é o gestor? É aquela pessoa que vai fazer funcionar, né?
que vai tomar os rumos táticos, estratégicos de uma empresa para que a empresa fique bem regulada, para que tenha uma boa saúde financeira, para que os seus funcionários produzam bem, para que a empresa cresça, não é verdade? Isso é gerir, né? E a necessidade, então, houve uma necessidade, o Foucault está dizendo, de gerir os corpos, a sexualidade, justamente para que eles funcionassem segundo um padrão ótimo. E ora, por que isso, gente? Por que uma necessidade de gerir? Bom, justamente, pensem vocês, a vida, a gestão dos corpos, a gestão de toda a nossa corporeidade mesmo, os nossos gestos, a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a hora do almoço, a hora da janta. Gente, esse tipo de controle sobre os corpos, sobre o que nós estamos fazendo, como eu disse, isso é histórico e se deu, sobretudo, com o desenvolvimento das sociedades em ambientes urbanos, industriais. Aquele trabalhador que trabalhava ali numa lavoura dentro de um ambiente senhorial, né, em que ele era um servo de um senhor, ele tinha, evidentemente, formas de poder que o senhor imprimia àquele trabalhador, né? Seja na chicotada, seja na expulsão ali da propriedade, para que ele, já que ele não está bem, enfim, havia formas ali, essas sim repressoras. Mas com esse desenvolvimento, os conglomerados urbanos, essa repressão simplesmente não bastava. Era necessário que gestão dessa população. Era necessário conhecer dessa população como que ela trabalhava, porque afinal de contas é isso, trabalhar numa fábrica implica em você ter uma gestão do seu corpo muito bem disciplinada, muito mais disciplinada, talvez, bom, do que um trabalhador que está ali voltado a um tipo de trabalho que ainda está muito vinculado ao tempo da natureza, ao tempo da colheita, ao tempo da plantação, ao tempo do pôr do sol, ao tempo. Não, agora é um tempo artificial que deve ser controlado para que os trabalhadores estejam bem ativos em um tempo que eles têm que estar na fábrica. E qual é o tempo da fábrica? É o tempo do pôr do sol? Não, é o tempo do relógio. Então, existe um controle anátomo cronológico, né, do tempo, né? O nosso corpo tem que ser administrado para funcionar em horários específicos, né? E olha, já que estamos falando de corpo, estamos também falando de sexualidade. A sexualidade também não pode ser inobservada pelos gestores, por quem está é, é, frente a tomadas de decisões num nível biopolítico, né? Deve ser considerada como essa população está se reproduzindo, né? Como essa população que está aqui nas cidades, que devem ser produtivas, pagar seus impostos, pagar sua contribuição previdenciária, como elas estão se reproduzindo, com qual taxa de natalidade, qual a taxa de fecundidade, não é verdade? Como que os desvios sexuais estão aparecendo, né? Como que esses desvios sexuais se relacionam, às vezes, com uma questão da produção no trabalho. De repente, a pessoa que é mais voltada, mais tarada sexualmente, ela pode não ser tão produtiva no trabalho, coisa e tal. Então, vejam que, ao invés de um tipo de silenciamento repressor da sexualidade, o que vai existir segundo Foucault, é o contrário. É uma incitação a você justamente falar sobre a sexualidade, justamente para que aqueles desvios apareçam e para que se tenha um melhor controle sobre eles, né?
Como controlar alguma coisa que está desconhecida entre quatro paredes, né? Como operar economicamente a questão da sexualidade se ela está tão restrita a um ambiente familiar, né? Então vejam que é uma lógica diferente e é uma operação do poder diferente. Estou falando que o poder é mais bonzinho porque ele deixou de ser simplesmente repressor. Ao contrário, ele vai continuar produzindo desigualdades, vai continuar produzindo dessemelhanças entre a população, vai criar categorias de exclusão, mas dentro de uma lógica diferente, não da repressão em junção ao silêncio, mas dessa necessidade de análise e de controle sobre o que há no corpo humano, né? O que há de mais escondido no corpo humano deve ser revelado ali numa clínica psicanalítica para que aquela pessoa que de repente está improdutiva, para que está já tão perturbada pelas suas pulsões sexuais, para que ela possa ser tratada, avaliada, tratada, remediada, não é verdade? Para que seja possível funcionar segundo um padrão ótimo. Olha aqui o que o Foucault diz aqui, ó. Funcionar segundo um padrão ótimo. Estão entendendo? Espero que estejam entendendo, gente. Espero que esteja ficando claro. Infelizmente, o vídeo do YouTube não tem como perguntar assim. Vocês estão. Tá claro? Eu, quando dou aula, eu gosto bastante de perguntar. Gente, tá claro? Deu para entender? YouTube não dá muito para fazer isso. Se vocês estiverem vendo o vídeo, quiserem comentar, falo, pô, ficou claro, essa parte não ficou bem clara. Eu vou lá e nos comentários eu tento explicar tudo certinho. Infelizmente, mesmo o YouTube tem essa limitação. Mas então, muito bem, dessa necessidade de compreensão da sexualidade, de compreensão dos corpos da sexualidade, o Foucault vai dizer então que começa a surgir, e nesses séculos específicos que ele menciona 18 e 19, uma ciência sexualis. Ou seja, o sexo ele começa a ser absorvido por discursos que querem analisá-lo, que querem conhecê-los, que querem sabê-los. Tá, espero que esteja certa essa frase que eu disse agora. E essa necessidade, essa vontade de saber, né? Daí o título do livro, A Vontade de Saber. Finalmente expliquei o título. Essa vontade de saber, de se conhecer, porque é desse conhecimento, dessa vontade desse conhecimento sobre a sexualidade, sobre o que se passa do corpo humano, que se vai chegar em resultados analíticos, que se vai chegar em normalizações, em regulações, não é verdade? Então a sexualidade ela passa a ser o que aqui, ó, esquadrinhada cientificamente. Mas esta ciência, ela, o que vai acontecer com ela? Vai acontecer uma coisa terrível, que é a pior coisa que pode acontecer com o discurso científico. Ela vai absorver antigos preconceitos e desenvolve na forma de verdades científicas. Ah, o ser humano e a sua propensão a fazer cagada, não é verdade? O que você deve imaginar ali? A ciência está se desenvolvendo, as pessoas estão tendo conhecimento científico, analítico, elas estão deixando de crer numa soberania divina da palavra de um rei, ou de um sacerdote, ou de um senhor, ou de um guru, e está querendo conhecer ali cientificamente o que está acontecendo com o corpo humano, com a sexualidade. Ela quer finalmente conhecer, uma vontade de saber, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso, um desenvolvimento. Só que o que acontece? Ela vai, a ciência, assim é como diria Fernando Pessoa, né? Das ciências, meu Deus, das ciências, né? Aliás, Fernando Pessoa, né, o Álvaro de Campos, ele talvez seja dos heterônimos de Fernando Pessoa, o que mais absorveu essa questão do poder
disciplinar e da técnica disciplinar de controle e a refutou, porque ele diz: eu sou um técnico, mas eu sou um técnico somente dentro da técnica. Ou seja, a parte disso, eu sou um doido. Eu sou um doido. E olha, é melhor, às vezes, ser um técnico somente dentro da técnica e não querer se enveredar para um discurso ideológico político com um viés técnico. É melhor ser um doido às vezes, porque o que essa ciência que foi se desenvolvendo nos séculos 18 e 19 foi operar com um vocabulário científico, com uma curiosidade científica e elaborá-los em consonância com antigos preconceitos, antigas formas de exclusão, de desigualdade, de domínio sobre outros povos, sobre outras etnias, sobre pessoas não heteronormativas. Então, o discurso da ciência, da medicina e da psiquiatria, ali nesse passagem ali do século XIX para o século XX, eu vou trazer exemplos, tá? Vou trazer exemplos, não estou tirando isso da minha cabeça, não. Trazer exemplos históricos, né? Palavras de médicos, né? Eles passaram a analisar a sexualidade, conhecer, querer conhecer, começaram a categorizar tudo aquilo que era anormal, né? E não mais daquela forma antiga que se tinha também dos sodomitas, porque os sodomitas, eles eram o quê? Pecadores. Os sodomitas, as pessoas que eram é, é, libertinosas sexualmente, eles eram o quê? Considerados como pecadores. Ponto. Ponto. Que tipo de poder vai se operar sobre eles? Repressão. Vai pra cadeia, vai pra forca. Horrível, horrível. Mas o que vai fazer a ciência nesse primeiro momento? Ela vai absorver isso, vai deixar de chamar essas pessoas de sodomitas, né? Linguagem antiga, não, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Homossexual não é um sodomita. Ele não é um sodomita. Ele não é um pecador. Imagina, sabe? Pecador, coisa, né? Coisa antiga, chamar de pecador ou homossexual. O que é homossexual? É um doente. Ou seja, saiu de uma merda para outra, né? Porque começou a... O que é então homossexual? Dentro da nossa ciência rigorosa de análise, ele é um doente. O que é a mulher que tem desejo sexual? Porque a mulher, durante muito tempo, ela não era, não tinha desejo sexual. Ela era fria sexualmente, e se ela apresentasse desejo sexual, o que ela era? Doente, doente, né? Então, assim, começou a se associar e a criar categorias de doenças relacionadas à sexualidade, categorias diversas, né? A criminologia que começou a analisar o crime, né? Porque assim, era necessário analisar como as pessoas nessas grandes cidades, né, que estavam se formando, se elas tinham uma tendência maior ou menor a cometer crimes, porque o crime é um fator de desorganização social. E lembrem-se, nós estamos numa ótica da gestão. E ora, é necessário então controlar, conhecer quem tem tendências a práticas de criminalidade, justamente para segregar essa população dos demais, para que aquela sociedade continue caminhando segundo um padrão ótimo, não é? Mas então a criminologia, no seu primeiro momento, a criminologia positivista ali do Cesare Lombroso, ela vai associar então a tendência à criminalidade à sexualidade despudorada, né? Ela vai dizer, por exemplo, Foucault não, o Lombroso, esse médico psiquiatra que enveredou para a questão da criminologia, da medicina forense, ele vai dizer, por exemplo, que a mulher criminosa, a mulher que tem tendência a cometer crime, é a mesma mulher que tem grandes instintos sexuais. Porque a mulher, naturalmente, como eu disse, ela seria fria sexualmente. Se a mulher ela começa a apresentar desejo sexual, opa, opa, opa,
vamos analisar isso aí certinho, porque ela pode se tornar uma criminosa, né? Uma depravada que não tem nenhum freio moral por conta da sua própria constituição física, né? Como eu disse, ela não é uma pecadora, ela é doente, mas o doente é perigoso, né? A biologia vai entender a sexualidade dentro do que seria então uma cadeia evolutiva, de qual sexo seria melhor dentro daquele espectro do darwinismo social, né? E aí começa justamente a entender a homossexualidade, pior ainda, como uma doença bizarra, porque estaria indo contra o próprio desenvolvimento evolutivo, já que, né, não se reproduz, né? Vejam, a gente ouve ainda hoje, gente, até hoje a gente ainda ouve que o sexo homossexual não reproduz, e que isso então seria um fator de exclusão dos homossexuais, de retirada de direitos dos homossexuais, porque o sexo homossexual não reproduz. Ora, veja que absurdo, como se o sexo heterossexual fosse só para reprodução, né? Como se a pessoa fizesse sexo para reproduzir, né? Imagina, você tá ali, né? Um casal heterossexual com a sua namorada. Ah, vamos nos reproduzir hoje? Vamos aqui, estamos aqui no ambiente, né? Tomando um vinho gostoso, tal. Começa a rolar um beijo e aí vem uma vontade de se reproduzir. Ora, que ideia ridícula, né? Mas enfim, existe e ela tem história. É justamente essa história de um preconceito arraigado na sociedade misturado com um discurso científico de quinta categoria. Sexologia em busca justamente também desse sexo saudável, esse sexo da, da boa reprodução, o sexo que se orienta para o casal, não é verdade? Então, assim, começa a surgir uma miríade de discursos científicos dos mais bizarros. E aí, o, o, o Foucault, ele vai dizer, ironicamente, lógico, que vai surgir dessas ciências, né, categorias analíticas para fazer referência a toda uma gentalha diferente, né? Que seriam as mulheres viciadas em sexo, crianças precoces, loucos morais, neuróticos genitais, degenerados, invertidos, homossexuais. Começa a surgir então todas essas categorias de análise para enquadrar essas pessoas que estão ali desviando da norma. Mas vejam que é um poder que não opera pelo silenciamento. Ele opera pela vontade de saber, pela vontade de conhecer essas práticas, até para que se possa exercer um melhor controle sobre elas, né? E eu disse para vocês que eu iria dar exemplos desses médicos, né? Porque não é só falar, ah, os médicos diziam isso, sem falar dos médicos que diziam isso. Eu vou dar um exemplo aqui do Brasil, por exemplo, um médico que foi deputado, né? Foi deputado durante vários anos, né? O Afrânio Peixoto. Ele não só foi deputado, como ele foi reitor universitário, certo? Tem um currículo soberbo dentro da medicina brasileira e ele escrevia ali na década de 30 no Brasil, portanto, esse período ainda né, dessa passagem do século XIX, primeira metade do século XX, né? E o que ele dizia, por exemplo, sobre a homossexualidade, né? Esse médico Afrânio Peixoto? Que não é um pecado. Ah, não, não é um pecado. Então ele é um cara tolerante. Não, se não é pecado, então, pô, cara, gente boa, tolerante, né? Aí vamos ver. Não é um pecado, não é um crime, não é um vício a punir. Nossa, e você fala, meu Deus, ele é, puta, ele é pra frentex, assim, ele é do PSOL, é progressista, puta, cara, porra, gente boa, Frânio Peixoto, tomar uma breja com a Frânio Peixoto, homossexual, alguém que diz homossexualidade não é pecado, não é crime, não é um vício a punir, pô, cara, gente boa. Mas calma, isso é só a primeira linha da citação.
Vamos ver o que ele vai dizer. Não é um pecado, um crime, um vício a punir, mas um desvio orgânico, uma malformação interna a diagnosticar, ou seja, deve-se conhecer, deve-se diagnosticar, reconhecer e obviar, ou seja, tornar evidente, tornar óbvia e corrigir. Não religião ou direito. Não, religião ou direito não. Que nada tem que fazer aqui, senão higiene, medicina, cirurgia, talvez, para repor o homem desviado, a mulher pervertida na saúde normal. Não mais como nas ideias peremptas, né, coisa antiga, expelir o leproso ou sifilíptico porta fora das cidades, temendo contágio. Imagina, isso não. Se não, os isolar em hospitais, né? Vamos segregá-los em hospitais com piso de porcelanato, né? Onde se lhes deem trato e saúde. Todos os anátemas e códigos não evitarão, não corrigirão uma inversão sexual. Ela se tratará por meios idôneos. É, gente. E ainda tem gente que, como eu disse, acredita nesse tipo de ladainha que não passa do que aquilo que Foucault diz. Antigos preconceitos, mas com um vocabulário científico. Isso para dar um exemplo brasileiro de um notável médico brasileiro. Mas temos aqui um igualmente notável médico italiano, muito famoso aqui no Brasil. Se vocês lerem aqui, ó, vou dar uma recomendação boa de leitura, Os Prazeres da Noite, um livro dessa historiadora brasileira Margaret Hago, uma historiadora que ela ela articula muito o pensamento historiográfico dela com a filosofia do Foucault, acho muito bom. E ela estuda como o pensamento desse médico italiano, Cesare Lombroso, ele fez fama aqui no Brasil. Vingou aqui no Brasil, o pessoal curtia, né? Psiquiatria, né? Da boa, né? E o que ele dizia sobre a mulher, né? Sobre a mulher, porque assim, ele partia da premissa de que a mulher ela é fria sexual. Isso é a natureza da mulher, ela tem uma frieza sexual. Mas se a mulher, se ao contrário, né, diz ele, as mulheres se tornam prostitutas, apesar de sua frieza sexual, a causa determinante não é a luxúria, ou seja, não é a busca pelo dinheiro, né? A prostituta não está ali para ganhar dinheiro, ela está ali por conta do quê? Da loucura moral. Sem sentimento de pudor, insensíveis à infâmia do vício, atraídas por uma fascinação mórbida por tudo que é proibido, elas se entregam a esse gênero de vida, a prostituição, né? Porque encontram aí o melhor meio de viver sem trabalhar. Ou seja, a mulher que ela apresenta desejo sexual, ela tende a se tornar de imediato uma prostituta, encontrar a melhor maneira de viver ali, é, porque seria uma forma de viver sem trabalhar. A prostituta ela não trabalha. Por quê? Porque ela, na verdade, só está colocando em prática a sua loucura moral. Né? O desejo dela não é pelo dinheiro, é pela loucura para pôr em prática essa perversão dela, porque ela não é pervertida. Então vejam, né? Você perguntar hoje, imagino qualquer prostituta que você perguntar por que você faz isso, a pessoa provavelmente vai dizer que é pelo dinheiro. A pessoa vai dizer. Condição de trabalho, da prostituição, da cafetinagem, isso daí, né? Você imagina que a pessoa está fazendo isso porque quer, por conta da sua loucura moral? Pois é, gente. Mas é o que o Foucault diz. Não é porque a lógica do silenciamento, da repressão, ela deixou de ser operada para que viesse uma lógica da incitação ao discurso, da vontade de saber, que a merda cessou. Ao contrário, a merda ganhou uma
roupagem diferente, né? Pois bem, mas vejam que esse poder que tenta buscar as categorias do desvio, da anormalidade, da degenerescência, também existe um poder típico das sociedades modernas que vai tentar enxergar na questão da sexualidade uma produção de uma economia, podemos chamar assim de uma economia dos prazeres, né? Então, assim, o poder, ele também vai operar segundo um tipo de saber, um tipo de conhecimento do marketing, né? Que vai buscar exercer o seu controle sobre os corpos e sobre a sexualidade, que também não é um poder de repressão, mas o contrário, um poder às vezes até de estimulação, né? Mas uma estimulação normatizada, uma estimulação que opera dentro de determinados padrões. Então vejam o que o Foucault diz, né? Agora é uma citação que eu não faço, é a única citação que tenho aqui, que não é propriamente do livro A História da Sexualidade. É um texto do Foucault, também da década de 70, Poder Corpo, que está inserido na Microfísica do Poder. Esse livro aqui, Microfísica do Poder, essa é a minha edição, tá? Edição que eu estou citando. Ediçãozinha aqui, ó, Editora Graal. Hoje tem edições diferentes. Ele vai dizer o seguinte, né? O corpo se tornou aquilo que está em jogo numa luta entre os filhos e os pais, entre a criança e as instâncias de controle. A revolta do corpo sexual é o contra-efeito desta ofensiva. Como é que o poder responde à revolta do corpo sexual? Através de uma exploração econômica e talvez ideológica da erotização, desde os produtos para bronzear até os filmes pornográficos. Como resposta à revolta do corpo, encontramos um novo investimento que não tem mais a forma de controle e repressão, mas de controle e estimulação. Fique nu, mas seja magro, bonito, bronzeado. Ou seja, é ali o poder, né? O saber e o poder tentando operar justamente dentro de uma lógica da estimulação, né? Dentro de uma lógica de um controle, como diz Foucault, que não opera pela repressão, mas pela estimulação. Vamos estimular que as pessoas sejam assim, que elas se bronzeiem, que tenham corpos sarados. Isso gera toda uma indústria, mas que não deixa de estar associado a um exercício de um poder sobre os corpos, de controle sobre os corpos, né? Não é aquele poder repressor, mas é um exercício de um poder, não nos enganemos, claro que é. Quando a gente pensa a sexualidade envolta, a sexualidade e o corpo humano envolto a toda uma série de saberes e poderes que buscam a estimulação do corpo, mas que nós não podemos deixar de nos referir a eles também como técnicas de exercício do poder, seja no ambiente do marketing, da propaganda, da indústria de cosméticos ou da moda, indústria, isso que eu coloquei aqui, indústria do bem-estar. Indústria do bem-estar, o que é isso? Gente, nós temos uma indústria do bem-estar bilionária, bilionária. A indústria do bem-estar, ela gera programa de televisão, ela gera livro de autoajuda, ela vende academia, ela vende curso, ela vende curso de sexologia tântrica e Kama Sutra, ela vende curso de terapia de casal, ela vende remédios de estimulação sexual. Então, assim, existe toda uma indústria da estimulação e do bem-estar do corpo, da sexualidade, né? Livros de autoajuda, academia, produtos naturais, né? Que vão fazer você ali ter um melhor desempenho sexualmente, o seu corpo seja mais equilibrado. Técnicas também que são técnicas aparentemente orientais, né? Mas que se acoplam ao mundo corporativo, né? Então vira aquela coisa do monge executivo, né? Você traz aqueles discursos
orientais, descontextualizam e coloca dentro de um contexto corporativo, né? Então vamos aqui fazer uma ginástica laboral na empresa, fazer uma yoga na empresa, ó, vamos mexer aqui bem, ó, vamos fazer aqui a ginástica laboral vinda ali lá da Índia, para que você o quê? Para que o seu punho não fique zoado, para que você trabalhe melhor o dia inteiro, coisa e tal, né? Então são exercícios de saber poder corporativos relacionados a toda uma economia do prazer, do bem-estar, né? Pois bem, gente, e aí a sexualidade ela também vai ter um papel importante na política, vai dizer o Foucault, né? Na biopolítica, aquela política que vai operar por meio de regulamentações é, de saúde pública, de higiene pública, de contingência de doenças, contingência de práticas que sejam vistas como danosas à sociedade, né? Então a sexualidade ela se torna uma questão de política pública mesmo, né? Não apenas de gestão corporativa e técnica, mas também de gestão do Estado. O próprio Estado começa a se interessar pela questão da sexualidade. Daí a ideia da sexualidade associada a uma biopolítica. O Foucault ele vai dizer o seguinte: o sexo é acesso ao mesmo tempo à vida do corpo e à vida da espécie dentro dessa lógica biopolítica. Sim, porque o sexo está relacionado ao corpo individual, esse corpo que se deve entender como que ele está praticando o sexo, como que ele está se desenvolvendo, se ele não está apresentando condutas diversas ou degeneradas, né? Mas também ele diz respeito à vida da espécie como um todo, porque afinal de contas o sexo ele também é reprodução, né? Então, o sexo pode estar relacionado à própria questão da espécie, das taxas de fecundidade, como eu disse, que às vezes é necessário controlar, às vezes é necessário deixar rolar. Então, o sexo ele torna-se uma questão de política. Servimos-nos dele, diz o Foucault aqui, eu estou lendo, como matriz das disciplinas e como princípio das regulações. É por isso que, no século XIX, a sexualidade foi esmiuçada em cada existência, nos seus mínimos detalhes, foi desencavada nas condutas, perseguida nos sonhos, né? Suspeitada por trás das mínimas loucuras. Toda aquela ideia de você, daquela análise científica que vai tentar absorver e descobrir todas as perversões, né? Suspeitada por trás das mínimas loucuras, seguida até os primeiros anos da infância, tornou-se a chave mesma da individualidade, né? Você se torna indivíduo, né? Segundo aquela questão, a própria, né, ideia psicanalítica, né, do quanto a sexualidade, o complexo de Édipo são fundamentais para a própria questão da personalidade, da individualidade humana. Ao mesmo tempo, o que permite analisá-la e o que torna possível constituí-la, mas vemo-la também tornar-se tema de operações políticas, de intervenções econômicas, por meio de incitações ou freios à procriação. É o que a gente vê, por exemplo, na China, no Japão. A China hoje, por exemplo, ela aboliu a política do filho único, mas ela operou durante muito tempo dentro da lógica do filho único, que só poderia ter um filho para ter um controle de natalidade. O Japão hoje enfrenta problema contrário, de que a população lá é muito velha e as pessoas têm cada vez menos filhos, então há ali um decréscimo de natalidade no Japão preocupante, né? Então, há essas incitações ou freios à procriação de campanhas ideológicas de moralização ou de responsabilização, é empregada como índice da força de uma sociedade, né? Dentro de uma lógica daquela lógica de uma eugenia, né? De como a sociedade está se reproduzindo, né? Revelando tanto sua energia política como seu vigor biológico. De um polo a outro dessa tecnologia do sexo, escalona-se toda uma série de táticas diversas que combinam, em proporções variadas, o objetivo da disciplina do corpo
e o da regulação das populações, a disciplina do corpo individual, né, um poder disciplinário sobre o corpo, e a regulação da população como um todo, ou seja, aquilo que Foucault chama de biopolítica. Pois bem, gente, eu termino aqui a aula, então, falando sobre essa questão, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido clara a aula minimamente. Poxa, se vocês gostaram, vou pedir para dar aquele joinha, né? Seria bem legal. Talvez até, se vocês gostaram muito, compartilhar, né? Talvez comentar, seria bem legal. E a gente se vê no próximo vídeo aqui pro canal Delongas. Valeu!